Olá, senhores. Meu nome é Erimael, sou professor de Física e a nossa aula de hoje é sobre conceitos de temperatura e calor. Antes da gente começar a falar sobre temperatura e calor, nós precisamos entender o que é termologia. Termologia, senhores, nada mais é do que parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento e as mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. Temperatura e calor são objetos de estudo da termologia. Então, senhores, calor e temperatura faz parte da termologia e a termologia é parte da física, ou ramo da física, que estuda os fenômenos relacionados a aquecimento, resfriamento. Vamos lá, o que seria temperatura? Temperatura, senhores, para a gente entender melhor o que seria a temperatura, nós precisamos entender o seguinte. Os corpos, as substâncias, elas são feitas de átomos. Os átomos, eles se agrupam e formam as moléculas. Essas moléculas formam as substâncias formam os corpos. Então, senhores, os corpos eles são compostos por moléculas. E essas moléculas, elas estão interligadas umas com as outras. Conforme essa figura aqui, você tem primeira situação, segunda situação e terceira situação. Você tem três situações, onde aqui essas bolinhas aqui representam as moléculas que constituem esses corpos. Observe só, na primeira situação, essas moléculas elas vibram, elas balançam para um lado e para o outro, numa velocidade um pouco menor do que em relação à segunda situação, as moléculas vibram um pouco mais, e na terceira, muito mais ainda. Então, o que a temperatura mede? Senhores, a temperatura mede o grau de agitação dessas moléculas que constituem os corpos. Então, quanto maior for a temperatura de um corpo, maior vai ser a vibração dessas moléculas. Então, se a gente for definir o que é temperatura, nós podemos dizer o seguinte, que temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas, das moléculas que compõem o corpo. Então, senhores, aqui você observa que na situação 1, você tem as moléculas vibrando. Observe que a temperatura aqui indicada por esse termômetro é em torno de 10 graus Celsius, 9, 8, 5 graus Celsius aproximadamente. Observe como essas moléculas vibram. Aqui, na situação 2, as moléculas vibram um pouco mais e a temperatura também é maior, em torno de 20 graus Celsius. Aqui as moléculas vibram muito mais ainda, então a temperatura também é maior, em torno de 40 graus Celsius. De acordo com essa figura, que nós podemos observar que quanto maior for a temperatura, aqui em torno de 5 graus Celsius, quanto maior for a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas que constituem esse corpo. Então, nós podemos dizer o seguinte: moléculas muito agitadas, temperatura alta. Moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. Então, doutores, quanto maior for a temperatura do corpo, maior é a vibração das moléculas desse corpo, então maior é a energia que esse corpo possui. Lembrando que energia de agitação, energia cinética, você pode associar à temperatura do corpo. Isso porque quanto maior a temperatura, mais essas moléculas vibram, significa dizer que maior é a energia que esse corpo possui. Maior é a sua energia interna, tá bom? Então, quanto maior a temperatura, você pode dizer que maior é a energia interna que esse corpo possui. Isso porque a energia interna está associada ao quê? Está associada à vibração das moléculas, está associada à temperatura dos corpos.
Então, se eu for definir para vocês o que é temperatura, eu posso dizer o seguinte: temperatura é o grau de agitação das moléculas do corpo, caracterizando o seu estado físico. Então, se você sabe o estado físico de uma substância, né? Se você sabe a temperatura de uma substância, você pode dizer qual é o seu estado físico. Por exemplo, se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Então, se você sabe a temperatura da água, você pode dizer, essa água está no estado sólido, ou está no estado líquido, ou então está no estado gasoso. O instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura dos corpos, nós chamamos de termômetros. Então, todo dispositivo usado para medir a temperatura é chamado de termômetro. E aí nós temos vários tipos de termômetros. Nós temos o termômetro clínico, que é usado para medir a temperatura do corpo humano. Vocês conhecem muito bem isso, normalmente a gente tem um em casa. Aí você tem um termômetro de lâmina bimetálica, que é usado em fornos, né? Em fogão, para você medir a temperatura daquele forno, você usa um termômetro chamado termômetro bimetálico. Nós temos o termômetro a gás, que é muito utilizado em laboratórios, né? Para medir a temperatura muito baixa, você usa um termômetro de gás. E você tem aqui o termômetro de rua, que é muito usado em praças e avenidas. Então, o instrumento utilizado para medir a temperatura do corpo é chamado de termômetro. Continuando, nós temos aqui equilíbrio térmico. O que seria isso, senhores? Ora, todo corpo ele tende a buscar o equilíbrio térmico com outro corpo. Vamos lá. Todo corpo, sempre que possível, tende a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico, ou seja, para a mesma temperatura. Então, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, então dois ou mais sistemas físicos, dois ou mais corpos, estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, toda vez que dois corpos ou dois sistemas de corpos estão em equilíbrio térmico, significa dizer que a temperatura de um corpo é igual à temperatura do outro. Por exemplo, aqui nós temos nesta figura, você tem água quente e aqui você tem água fria. Você tem dois corpos, um quente e um frio. Ou seja, esses corpos eles possuem temperaturas diferentes. O corpo quente possui uma temperatura maior do que o corpo frio. Quando você coloca esses dois corpos em contato, eles vão trocar energia de agitação. Eles vão trocar energia térmica. Onde, senhores? Naturalmente, a energia térmica vai sair do corpo quente e vai para o corpo frio. Ora, quando o corpo perde energia, a temperatura dele tende a diminuir. E quando o corpo ganha energia, a temperatura dele tende a aumentar. Então, observe só, o corpo quente, pelo fato dele ter maior energia térmica, maior temperatura, ele vai perder energia. Então, a temperatura da água quente, ela vai diminuir. Consequentemente, senhores, a temperatura da água fria vai receber energia térmica, então a temperatura dela vai aumentar. Até um ponto, senhores, que vai cessar essa troca de energia. Então, a água quente ela vai ficar morna e a água fria ela também vai ficar morna. Ou seja, essas duas águas, quente e fria, elas vão atingir a mesma temperatura. E essa temperatura nós chamamos de temperatura de equilíbrio térmico, tá bom? Nós chamamos de temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, os corpos, eles possuem a mesma temperatura. Eles possuem a mesma temperatura por quê? Porque o corpo quente, ele perde energia, a sua temperatura diminui um pouco. O corpo frio, ele ganha energia, então a sua temperatura aumenta um pouco. Até eles atingirem a mesma temperatura, ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico. Então, observe só, as partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas da água fria. E vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Tá bom? Então, quando os corpos estão em equilíbrio térmico,
deixa de ocorrer a troca de energia térmica. A troca de energia térmica ela é interrompida quando os corpos atingem a mesma temperatura. Vamos lá agora um conceito importantíssimo para a gente entender o que é equilíbrio térmico, entender as relações entre calor e temperatura. Vamos lá, calor. Então aqui nessa figura ó, eu tenho uma taça que está em chama. Essa taça em chama, né, é uma fonte de calor. É uma fonte de calor. Então, quando você vê um corpo quente, né, quando você tem a sensação de quente, você diz, está fazendo calor. Na verdade, você está recebendo energia térmica. Quando você recebe energia térmica, a sensação que você tem é uma sensação de quente. E quando você perde energia térmica, a sensação que você sente é uma sensação de frio. Então, o que seria calor para a gente entender muito bem isso? Ora, senhores, para a gente entender o conceito de calor, eu vou pegar dois corpos. Primeiro, um corpo quente. Ora, se o corpo é quente, ele tem uma temperatura maior, tá bom? Então, quanto maior a temperatura, se o corpo tem temperatura maior, é o corpo quente. Então, você tem o primeiro corpo, esse aqui em vermelho é o corpo quente. O outro, aqui do lado, é o corpo frio. Ora, se esses corpos possuem temperaturas diferentes, então um é quente e o outro é frio. Quando você coloca esses corpos em contato, eles vão trocar energia de agitação, eles vão trocar energia térmica. Quem tem mais energia? É o corpo quente. Por quê? As suas moléculas vibram mais. Então, se elas se movimentam mais, é porque tem mais energia. Então, como o corpo quente tem mais energia, ele vai fornecer energia para o corpo frio. Então, a energia vai sair do corpo quente e vai para o corpo frio. Essa energia térmica que sai de um corpo quente, maior temperatura, e vai para o corpo frio, menor temperatura, nós chamamos de calor. Nós chamamos de calor. O que acontece com o corpo quente quando ele perde calor, quando ele perde energia? A sua temperatura diminui, tende a diminuir. O que acontece com o corpo frio quando ele recebe energia térmica? A sua temperatura tende a aumentar. Isso vai ocorrer até esses corpos, o quente e o frio, atingirem uma temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, quando a temperatura do corpo vermelho foi igual à temperatura do corpo aqui azul, o calor ele deixa de existir. Por quê, professor? Porque só existe calor se houver diferença de temperatura. Tá bom? Só existe calor se houver diferença de temperatura. Então, o que é calor? Ora, senhores, calor é energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Costuma-se dizer que calor é energia térmica em movimento. Então, o que é energia térmica em movimento? É calor. Então, só existe calor quando a energia sai de um corpo quente e vai para o corpo frio. Isso espontaneamente. Então, senhores, o calor sempre flui, sai, se movimenta espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre vai ocorrer isso, espontaneamente. E só vai existir calor se os corpos possuem temperaturas diferentes, tá bom? Essa é uma condição. Então, calor é a transferência, é o movimento, é o translado de energia térmica. Então, calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro em razão exclusivamente da sua diferença de temperatura. Nunca esqueçam disso. Para existir calor, tem que ter diferença de temperatura. Ok? Unidade de medida de calor. Ora, senhores, a unidade de medida oficial de calor no Sistema Internacional de Unidade de Medida, que nós chamamos de SI, é o Joule.
Então, o joule é a unidade de energia no sistema internacional. Como o calor é uma unidade de medida, é uma unidade de energia, então o joule, aliás, como o calor é uma grandeza física que representa energia, então a unidade de energia no SI é o joule, então a unidade de calor no sistema internacional de unidade de medida é o joule representado pela letra J. Portanto, na resolução de problemas de troca de calor, dá-se preferência, por razões históricas, a outra unidade de medida, que nós chamamos de calorias. Então, senhores, a do sistema internacional é o joule, porém a mais usada é a caloria. Qual é a relação entre caloria e joule? Ora, você tem o seguinte, que uma caloria é equivalente a 4,18 joule. Então, uma caloria é igual a 4,18 joule. Então, não esqueçam disso. Unidade de energia no SI, unidade de calor no SI é o joule. Porém, a mais usada, a mais comum é caloria. E uma caloria é igual a 4,18 joules. Caloria, senhores, para a gente entender o que é caloria, caloria nada mais é do que a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor que eleva a temperatura da água de 14,5 para 15,5 graus Celsius, nós chamamos de uma caloria, tá bom? Ou simplesmente caloria. Como caloria é uma unidade de medida relativamente baixa, nós costumamos utilizar quilocaloria, onde essa quantidade de energia que nós chamamos de quilocaloria, representada por esse símbolo aqui, ó, K de quilo e Cal de caloria, representa 1000 calorias, ou 10 elevado à terceira caloria, tá bom? Então, você pode escrever caloria ou quilocaloria. Quando você escrever quilocaloria, lembre-se que quilo equivale a 1000. Então, 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Senhores, por hoje é só. Vocês vão encontrar essa aula no canal do YouTube Mara Física. Muito obrigado por assistir a aula até o final. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Protejam-se e protejam a família de vocês. Um abraço e até mais.